Queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs que também nos acompanham através dessa transmissão, chegamos ao quarto domingo do tempo do Advento, contemplamos a nossa coroa com todas as velas acesas, indicando-nos que a luz de Cristo já se faz sentir para nós. E nesse quarto domingo, a igreja coloca como figura central a Virgem Maria. Mas Nossa Senhora é como que um cristal transparente, que deixa ver aquilo que ela traz em seu interior. Por isso que ao mesmo tempo que o centro dessa liturgia é Maria, mais ainda o centro dessa liturgia é Jesus. Porque toda a beleza da filha do rei vem do seu interior, como diz o Salmo 44, e toda a grandeza de Maria e toda a sua bondade vem por aquilo que Deus fez nela, por aquilo que Deus quis fazer através da Virgem Maria. E ao lado de Maria, como que guardando essa preciosa joia, nós vemos a figura de São José. De modo que nós já somos conduzidos para o presépio, estamos a caminho de Belém e contemplamos em Maria Jesus e ao lado dela José. E o que a liturgia de hoje nos ensina, nos recorda sobre Jesus? Aqui está resumido o que Jesus veio fazer por nós. Várias vezes se repete aqui, o que nela se realizou é obra do Espírito Santo. Então, Jesus é aquele que é concebido pelo Espírito Santo. E na primeira leitura, Isaías nos diz, uma virgem conceberá, não vamos olhar tanto agora para a virgem, mas para o filho, um filho que se chamará Emanuel. Aí está a essência do que é Jesus. Jesus é o Emanuel, uma palavra hebraica que significa Deus está conosco. Em primeiro lugar, Jesus é Deus. Aquele que nasce de Nossa Senhora é Deus. No dia 1º de janeiro nós vamos considerar essa verdade. Maria é mãe de Deus, porque a pessoa que nasceu dela é uma pessoa divina. Jesus não tem pessoa humana. A pessoa de Jesus é divina, ele tem natureza humana, mas as ações são sempre realizadas por Deus. Então é o Deus conosco. Jesus é Deus, é o Filho eterno do eterno Pai, Deus de Deus, luz da luz. Mas Jesus também se fez homem, é Deus conosco, é Deus que agora fica perto de nós, conosco porque ele se revestiu da nossa carne. Não tinha uma forma mais próxima para ele se fazer Deus conosco, ao assumir o nosso corpo, a nossa carne, a nossa natureza. É Deus e é homem. E esse mistério acontece não por intervenção de um homem, mas por intervenção direta, por ação direta do Espírito Santo, algo inexplicável para o nosso conhecimento, mas algo do qual nós não podemos duvidar nem negar, porque faz parte da nossa fé, que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, a primeira mensagem, quem é Jesus? É o Filho de Deus, que se fez homem, e se fez homem com uma finalidade muito precisa. O anjo fala para São José, tu lhe colocarás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus veio como Salvador, e salvar-nos de quê? Do pecado. A missão principal de Jesus é essa, é apagar o pecado, é livrar-nos do pecado, é dar-nos novamente a possibilidade de olhar para o céu e poder chamar Deus de Pai. Por isso ele é o Salvador. Então Jesus, e tudo isso acontece numa catedral, acontece dentro de uma joia preciosa, que é a Virgem Maria. Quem é Maria? É aquela virgem anunciada pelo profeta Isaías. Essa palavra de Isaías é muito importante, e a gente tem que entender bem o sentido das palavras, porque Isaías vai ao rei Acaz e diz a ele que peça a Deus um sinal da proteção de Deus, da vitória sobre os inimigos. E Acaz não quer pedir o sinal. Não quer pedir por quê? Porque ele não quer importunar a Deus, porque ele não precisa de sinal. Não, ele não pede o sinal porque ele não acredita que Deus possa lhe dar a vitória. E aí Isaías fala, já que vocês não pedem, o próprio Deus vos dará um sinal. Vejam, irmãos, a Virgem Maria é um sinal. O próprio Deus vos dará um sinal. E como é que começa esse sinal? Uma virgem conceberá. A Virgem Maria é um sinal.
É o sinal de que Jesus está perto. Ela está cheia de Deus. Ao olhar para Nossa Senhora, ela é um sinal de Deus. Claro que ela não é deusa, mas ela nos traz Deus. Ela é um sinal. E Isaías fala: uma virgem conceberá. Isso, humanamente falando, não pode acontecer. Uma virgem dará à luz. Isso também, humanamente falando, não pode acontecer. Não é uma mulher que vai dar à luz. Não é uma simples mulher que vai conceber. É uma virgem. Algo que, humanamente falando, não poderia acontecer. Mas como dizem vários escritores, assim como, aqui não está o sol, mas a claridade do sol atravessa o vidro sem quebrar, mas a luz atravessa o vidro sem lhe causar nenhum dano. Assim, o Filho de Deus nasceu de Maria e ela conservou a sua virgindade. Não explica tudo, mas nos faz entender. Se a luz, que é material, se a luz pode atravessar um vidro, fazer com que a sua luz chegue até nós, sem quebrar esse vidro, sem danificar esse vidro, o Filho de Deus nasce de Maria e ela continua sendo toda consagrada a Deus, obra do Espírito Santo. Mas a partir do momento em que começa o processo da formação de Jesus, o processo é o que aconteceu com todos nós. Ele é concebido por obra do Espírito Santo, mas ele foi formado e ele foi crescendo no ventre santíssimo de Maria. E à medida que o tempo passava, já se começava a notar: essa moça está grávida. E aí, ao lado de Maria está José. E José é o esposo. E José sabe muito bem que ele e a Virgem Maria, ou melhor, Maria e ele, porque primeiro partiu dela, fizeram um juramento. O casamento deles é um casamento diferente, é um casamento verdadeiro. Mas eles se propuseram a viver como irmãos. E de repente, José vê que Maria está grávida. Ele sabe que ele não é o pai. A lei daquele tempo diz que, num caso como esse, se a mulher é apanhada em adultério, ali estaria evidente que houve uma traição, o esposo tinha a obrigação de denunciá-la. Imaginem José chegando aos responsáveis da lei, denunciando Maria. Ele não tem coragem. Porque por um lado ele quer obedecer à lei, mas por outro lado ele tem certeza da fidelidade de Maria. José pode não entender, mas José era capaz de negar a existência do sol, mas ele seria incapaz de negar a fidelidade de Maria. Esse é o grande dilema da vida de José, é o grande deserto de José. Ele teve que passar por esse momento para, assim purificado, como o ouro que se purifica no fogo, ele poder abraçar o menino Deus. Jesus vem para nos salvar, vem para nos purificar. E José também teve que passar pela provação da fé. Que fazer? Denunciar Maria? Eu não posso. Mas não denunciar eu também não posso, porque a lei manda e ele é justo. José então tem uma solução. Qual é a solução que São José encontra? Eu vou assumir toda a culpa. Eu fujo. Eu vou embora. E o que é que todos vão dizer? Esse pai irresponsável abandonou sua esposa grávida e foi embora. Ele é um irresponsável, ele merece ser punido. Toda a culpa cairia sobre ele. E assim, ele salvaria a honra de Nossa Senhora. Ele não teria que denunciá-la. Veja, meus irmãos, o que faz o amor. José, para salvar a Virgem Maria, teve que sacrificar no seu coração o amor que ele tinha por Nossa Senhora. Para preservar a Virgem Maria, ele aceita ficar longe dela. Se para salvá-la eu tenho que ficar longe, eu vou para longe, mas eu quero salvá-la. Ele fez no seu coração esse sacrifício. Do mesmo jeito que Abraão, no Monte Moriá, sacrificou o seu filho no coração, porque estava disposto a fazer o que Deus pedisse, José também, de alguma forma, sacrificou o amor que ele tinha por Maria, pela presença de Maria, para salvá-la, para assim proteger o mistério. Mas é claro que Deus age, e essa é a grande lição para nós. Deus age.
Deus não age antes da hora, mas também não age atrasado. Deus age na hora certa. Aparentemente, onde que estava Deus nesse momento? E nós podemos imaginar como era dentro daquela casa. José olha para Maria e vê que ela está grávida, mas não tem coragem de perguntar. Maria vê o sofrimento de José, mas também não fala nada. Não fala nada por quê? Porque não quer? Porque tem vergonha? Não, porque Deus não mandou falar. O anjo, quando falou para ela que ela ia conceber um filho, não disse para falar para ninguém. Então Maria pensou, se Deus mandou o anjo para me comunicar o que eu tinha que fazer, Ele vai fazer o resto. E ela não fala, ela não explica. Certamente ela sofre também no seu coração ao ver o sofrimento de José, mas ela sabe que Deus vai agir. E Deus age. Quando José já faz esse sacrifício em seu coração, o anjo lhe aparece em sonhos e fala, José, olha que palavra importante, José, filho de Davi. Ele é o descendente. Como que Jesus vai ser descendente de Davi? Porque José vai abraçá-lo como pai. E é através de José que ele vai ser o descendente de Davi. José, filho de Davi, descendente, herdeiro do trono de Davi. Não tenha medo de receber Maria. E aí, em outras palavras, o anjo fala, ela é aquela de quem Isaías falou. Deus te confiou a virgem que vai conceber e vai dar à luz um filho, o Emanuel. Não tenha medo, José. Há uma outra interpretação, e eu não vou me estender nessa, que fala que José percebeu que o que acontecia em Nossa Senhora era esse mistério. E ele se sentiu tão indigno que ele fugiu por não se achar digno de proteger Maria. E aí cabe também na explicação do anjo, não tenha medo de receber Maria. E aí José a acolhe, a paz volta para aquela casa. Queridos irmãos e irmãs, estando a uma semana do Natal, olhemos para a Virgem Maria, olhemos para José, e eles nos apresentam Jesus. E sobretudo, nós aprendemos hoje esta grande lição, Deus age, Deus vai agir, Deus agiu na história, Deus cuidou da Virgem Maria, Deus cuidou de São José, na hora certa Deus falou, não falou antes, porque ele tinha que passar por aquele túnel. Quem segue Jesus não pode andar sem a sua cruz, e José, o carpinteiro, teve que também que carregar a sua cruz, mas na hora certa, tudo se faz luz. Que Deus nos dê a graça de saber esperar como José, de saber esperar como Maria, de saber confiar que Deus vai agir e na hora certa, Deus agirá sempre da melhor forma na vida de cada um de nós. Amém.